Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 28 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest, logicamente para que você possa aproveitar todo o conteúdo de aprendizado, são vídeos curtos de aprendizado e toda a parte de análise, que está aqui do meu lado, toda a programação do canal, radar do mercado, análise de fechamento todos os dias, análises especiais, pelo menos aí 2 vezes por semana, geralmente na terça e na quinta-feira. Você tem radar da semana todo domingo. Enfim, você pode aproveitar todo esse conteúdo se inscrevendo aí na parte inferior do seu vídeo, clicando lá na opção de se inscrever e deixando o sino das notificações ativado, ou passando o cursor do seu mouse também aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever no canal. Na análise de hoje eu vou falar sobre alguns papéis, vários papéis por sinal. Vou falar primeiramente sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. E aí eu venho falando aqui de PETR4, Vale 3, SUSB3, CSMTO3, Ciel3, VEG3, CIRI3, ELET3, BTOW3, MGLU3, ITUB4, BBSE3, RAIU3 e ALPA4. Para fechar aí a última análise de fechamento da semana. Começando aqui então pelo Ibovespa, que nesse momento apresenta um alto de 1,51%. Beleza, fundo ascendente dentro de uma configuração mais travada, mas já é um sinal bom. Espero que continue dessa forma e consiga superar aqui essa máxima a partir de segunda-feira, gerando um pivôzinho de alta, aumentando a chance desse fundinho aqui no gráfico semanal, com essa alta de 0,61%, vir ainda mais para cima, crescer aqui, gerar um movimento mais forte para cima. Espero que isso aconteça. Vamos ver próxima semana o que vai aumentar justamente essa chance, superar o 102.708. O que é o 102.708? É essa máxima desse topo aqui no Ibovespa. Então vamos ver se consegue gerar um sinal mais forte aí para cima. Porque se eu comparar aqui esse movimento com esse aqui ainda está bem mais fraco do que foi essa queda. Por mais que essa queda tenha sido fraca, esse aqui está mais fraco. Então é aquele... pelo menos uma luzinha ali amarela. É o único ponto ainda que chato que é aqui na minha leitura, que eu ainda não vejo algo tão relevante ainda, apesar do semanal estar ali bonitinho. Ainda falta algo mais aqui para realmente demonstrar que está forte para cima. Ainda para mim não está tão claro isso. Indo para os futuros, lembrando, se essa análise estivesse sendo útil para você, de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Eu agradeço de imediato sua valiosíssima presença por aqui. Lembre-se aí também de compartilhar o conteúdo aqui do canal com seu amigo ou com seu familiar. No gráfico de 60 minutos do mini índice, o que nós temos? Tendência que virou para alta. E aí o mini índice veio para onde? Veio para cima daquela região, brigou logo no início ali do pregão. Logo no início do pregão veio aqui, se aproximou, perdeu força, volta para cima e fecha bem acima e se sustenta acima. Cenário positivo, já gerou um fundo ascendente. Ou seja, abriu subindo, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta a favor já desse fundo ascendente do G60. Seria o cenário mais positivo para se buscar operação. Abriu caindo, vai ficar em cima do suporte. Aguardaria até um novo sinal de alta no G60 aqui em cima dessa região dos 101.830 a 101.685. Se abrir forte para baixo e voltar para baixo dessa região aqui, aí sim eu me interessaria um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora, através ali de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, pelo menos para baixo dos 101.830. A outra forma seria, abre subindo, vem aqui na zona de resistência desse topo ou desse outro topo aqui mais para cima, ou seja, ele está falando um patamar em torno de 102.650 e depois 102.970 e gera algum sinal de topo, que aí sim favorece um pouco mais a operação na ponta vendedora. De topo descendente ou até mesmo de pivô de baixo, mas principalmente topo descendente. No dólar, o dia de hoje foi um dia aí de forte queda muito forte mesmo. O dólar girou na sua tendência de alta, que é topos e fundos ascendentes. Dólar bate aqui na região de topo anterior, não fecha abaixo, não volta para baixo, gera um sinal de subida, estava dentro do movimento de alta. O que mudaria a expectativa, até comentada ontem? Eu falei ontem que o dólar ia cair desse jeito? De jeito nenhum. O que foi comentado o que muda essa expectativa que tem aqui no gráfico diário, o viés de alta, a tendência de alta do dólar é justamente a perda disso aqui, que geraria um pivô de baixa, a mudança da tendência de alta para uma tendência de baixa. Então o dólar faz isso hoje, gera um pivô de baixa, já traz ali um sinal mais forte que pode vir a testar o suporte dos 5.375.
essa região aqui de fundo anterior do gráfico diário. Então o cenário realmente enfraqueceu no dólar, com esse pivô de baixa, mudou a tendência de alta para baixa. No gráfico de 60 minutos, o que nós temos aqui no dólar é um movimento bem longo para baixo. Então, o que seria legal acontecer para buscar a operação no dólar a partir do próximo pregão? Abrir subindo, superar a máxima ali no candle anterior, no G60, ou seja, gerar um sinal de fundo, aumentando a chance de ter algum repique de alta, alguma correção dessa forte queda, fundo ascendente, ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos dentro de um cenário de recuperação aqui no G60, ficaria mais para buscar a operação de compra. Esse seria o principal cenário. Para venda, o ideal seria acontecer o quê? Vem aqui, tenta se recuperar, gera ali um topo descendente e volta a ficar muito mais interessante para pegar um movimento assim. Igual aconteceu aqui, que perdeu essa região, abriu com gap de baixo, ficou mais interessante para quê? Para buscar venda, topo descendente ou pivô de baixo. Foco maior em buscar a operação de venda no gráfico de 10 ou gráfico de 5 minutos. Então, para venda, o ideal é que aconteça alguma correção, seja no G60 ou no gráfico de 30 minutos. O gráfico de 30 minutos já está até aqui de forma lateral, ou seja, se tentar subir aqui de maneira fraca, gerar sinalização de topo para baixo da média, volta a ficar interessante para buscar topo descendente, venda de topo descendente no gráfico de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, alta de 1,76%, fundo na região de suporte do gap. De novo, bateu no gap, igual aqui invadiu o gap, mas não bateu necessariamente no gap. Dessa vez bate no gap e gera um fundo. Esse fundo é um fundo descendente ainda, ou seja, não tem uma tendência de alta apoiando. Para quem está comprado em PTR4, está claro aqui, na minha visão, na minha leitura, que o stop está bem posicionado ali abaixo dos 22,04, em R$ 22,03 ou mesmo na casa dos R$ 21,99. Então, ativo aqui, gerando o primeiro sinal para cima, mas ainda sem, por mais que tenha sido um fundo, por mais que tenha sido um sinal de alta, ainda sem atender os meus critérios aí de entrada. E falando em termos de swing trade, no semanal terminou a semana ali com a leve queda de 0,09%, precisa gerar um candle, pode ficar até mais uma semana aqui de lado, que aí eu diria que ficaria ainda mais madura para um sinal mais forte e relevante ali de fechamento de uma semana para cima dos 23,50. Seria um bom sinal para Petro, que é justamente a gente está falando de Petro acima dessa região dos 23,50, 23,40, sinalizações de alta no gráfico diário seria sensacional, pelo menos para mim, para a metodologia que foca um pouco mais em operar a favor da tendência. Vale 3, dia de hoje, dia estável no sentido dia de indefinição no candle, alta de 0,51%, segue abaixo da média, sem nenhum sinal de alta ainda. Enquanto não gerar um sinal contrário, segue apontando mais para poder testar efetivamente ali um pouco mais para baixo, a região de 60,26 a R$60 número redondo. O suporte mais abaixo disso, 59,36 e 58,60. Sinal de alta na Vale 3. Voltar na segunda-feira a ter um fechamento para cima da média, para cima da máxima do pregão de hoje, que é R$ 61,70. Por enquanto também não vejo entrada de imediato em cima do ativo. Depois de Vale 3, uma série de ativos para serem comentados. Vou passar rapidamente em SUSB3, porque eu recomendei compra na SUSB3 hoje e não acionou a compra. A superação da máxima, na realidade, a superação da máxima desse candle, não acionou a compra, veio mais para baixo, perdeu essa mínima. Então, fico ainda de olho na SUSB3 no decorrer da próxima semana, mas sem gerar compra. A recomendação foi cancelada no dia de hoje, não gerou entrada. SMTO3 da mesma forma, também não gerou a entrada, que era a compra na superação da máxima desse candle, também não gerou entrada. Também segue um processo de correção que pode trazer oportunidade de compra no decorrer, no início ali da próxima semana. Mas a recomendação que foi enviada hoje foi cancelada. Ciel 3, ativo que a gente segue na ponta vendedora, que fechou o pregão de hoje com alta de 0,22%. Ou seja, o stop dessa operação já está posicionado em R$ 4,78, um stop de proteção de lucro. E ele pode descer um pouco mais se isso acontecer. Eu vou comunicar isso dentro do aplicativo DV Invest, que está aqui disponível aqui do lado. Está disponível aqui o aplicativo, que você pode baixar no seu celular, no seu desktop, enfim, tanto para iOS quanto para Android, e poder aí usufruir dessas recomendações, das carteiras de ações. Segunda-feira tem a atualização da carteira exponencial e na terça-feira tem a atualização da carteira perspectiva, ou seja, início do mês de setembro. Final de semana vai ter bastante trabalho aí em termos de avaliação de ativo e definição
quais ativos vão entrar, quais ativos vão sair. Logicamente, para a carteira perspectiva, o veredito final vai acontecer só lá no fechamento do pregão da segunda-feira. Então aqui seguimos aqui na ponta vendedora, com o stop podendo descer ainda mais, um stop de proteção para R$ 4,70, ou seja, se ela gerar um sinal de fundo em cima do suporte dos 4,62 que já foi mencionado na análise especial da Cielo, que está aqui, ó. Se você passar aqui, clicar aqui no card que está aparecendo para você, tem uma análise especial da Cielo que você pode aí acessar e ver mais detalhes sobre o papel, uma análise que foi produzida nesta quinta-feira, ontem. Depois aqui de Cielo, vamos falar agora de VEG3. Seguimos na ponta vendedora, ela fechou ali levemente acima da média móvel 3 períodos. 1 candle, 2 candles, 3 candles, não está andando a operação? Stop vai ser reposicionado para cima da máxima do candle de hoje, lá em R$ 67,99. Então seria essa a principal mudança, mas vai ser oficializada, vai ser comunicada aí no seu celular através aí do aplicativo DV Invest, lá dentro do canal DV Fique de Olho, a partir lá da segunda-feira. Próximo ativo, Cyrela, recomendação de compra no pregão de hoje. Ativo fechou com alta de 7,39%, proporcionando basicamente aqui no gráfico diário algo semelhante a um W, um fundo duplo ou um pivô de alta, enfim, o que seja, um sinal de tendência de alta. Reforça um pouco mais esse sinal positivo se superar a máxima de hoje, aumentando a probabilidade de subida. Tem desafio imediato aqui, ó. Nesses fundos anteriores já é uma zona de resistência. É o primeiro desafio que ela tem depois desse bom candle de alta, ali por volta dos 25,66. Primeiro ponto de desafio. E outro mais importante é outro nível lá que ela tinha ficado engasgada aqui em termos de suporte, resistência. Outro nível aqui é mais por volta dos 27,62. Passando os dados desta compra. Passando os dados da compra da Ciri3. Entrada por volta dos R$ 25,23, fechou em R$ 25,30, então está basicamente no valor para entrada. R$ 23,86 o ponto de stop dessa operação, abaixo da mínima do pregão de hoje. O objetivo por volta dos R$ 27,97, que vai basicamente bater aqui nessa zona de resistência, e o risco da operação ficando ali em 5,43%, alocando 9% do capital total nesta compra da Cyrela. Outro ativo que recomendei compra, ELET3, recomendação de compra. Ela gerou ali um fundinho no gráfico diário, que ainda para só comprar na superação não me animei muito para fazer essa entrada de cara. Eu falei isso no radar do mercado hoje. Por quê? Porque ela fechou ali, veio para baixo desse patamar, ó. Ela veio para baixo dessa região, ou seja, poderia só oscilar aqui acima e perder força aqui para baixo. Então eu fiquei aguardando algo mais, no sentido de aumentar a chance dela voltar para cima dessa região, ter uma representatividade um pouco maior por parte dos compradores neste pregão, confirmar realmente essa força para voltar aqui para cima dessa região. Região esta ali em torno de 36,70, 36,55, 36,70. Como já na última hora de pregão aumentou a chance dela fechar acima dessa região, eu recomendei essa compra na ELET3. Então a compra foi executada, então estamos comprado aí na Ciri3 e também comprado agora em ELET3 por volta dos 37,28, fechou em 37,49 com alta de 3,97%. Stop da operação ficando em R$ 35,19, 35,19. A gente está falando de um stop que está um pouquinho abaixo da mínima desse fundo aqui, ó. Risco da operação 5,61%, bem parecido com o risco da ELET3, da Ciri3, 41,46 é o objetivo da operação e alocando 8% do capital total, ou seja, quanto maior a volatilidade, menor a parcela do capital na operação. Quanto menor for a volatilidade, mais a gente pode colocar mais capital a gente pode colocar no ativo. Então, esses são os dados aí da ELET3, compra em aberto. Qual outro ativo que eu passei compra também agora nessa última hora de pregão? BTOW3. Recomendei compra alta de 3,89%. Todas essas recomendações estão aqui dentro, ó, dentro do aplicativo DV Invest, lá dentro do canal DV Fique de Olho. Recomendações que geralmente eu passo na primeira janela que eu gosto mais, né, de passar as entradas. Até teve uma pergunta no meu Instagram, que está aqui, ó, no perfil aí no Instagram, que eu sempre estou abrindo perguntas lá para você fazer suas perguntas.
Eu passei lá os horários, geralmente, que eu gosto mais num pregão, até para as operações, para passar as recomendações, que é as primeiras duas, estourando 3 horas de pregão, das 10 às 12 geralmente, mas pode acontecer de ter alguma outra operação entre 12 e 13 horas. Depois, a próxima janela na faixa das 16, a última hora de pregão, 16 a 17 horas. Se a bolsa estiver fechando, o mercado às vezes estiver fechando às 18, vai ser das 17 às 18 horas. Então, acontece de ter operações nesse horário. Hoje foram 3 nesse horário. 2 pela manhã, que não foram executadas, e 3 agora no final do pregão. No caso da BTOW3, ela faz um fundo levemente ascendente em cima ali de um nível de suporte, que é um patamar que ela veio aqui, fechou abaixo, volta para cima, testa como suporte, agora volta a conseguir fechar inclusive acima da média. Sinal positivo. A tendência é de alta no papel? Não, a tendência não é de alta. A tendência ainda aqui é uma tendência que vinha sendo de baixa, mas com esse fundo ficou indefinida. Por que então eu estou buscando essa entrada? Porque lá no gráfico semanal tem um sinalzinho de um fundo ascendente, que pode levá-la a romper toda essa região de topo anterior, gerar uma nova máxima aí no papel, romper lá os R$ 127,47. Vamos ver se ela consegue ganhar força no próximo pregão. Passando os dados então desta entrada por volta dos R$ 114,85. O stop da operação R$ 110,99, um pouco para baixo da mínima do pregão de hoje, que foi em R$ 111,38. O objetivo da operação em R$ 122,57. Risco dessa operação 3,36%, alocando 12% do capital total nesta compra na B2W. A gente teve no pregão de hoje, já passando aqui dentro do setor, a MGLU3 confirmando aí seu movimento forte de subida, né? 3 candles já forte subida, tendência de alta de curto prazo, está tudo alinhado para cima. Para quem está comprado em MGLU3 e sorrindo, pode trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão desta sexta-feira, podendo ficar ali na faixa dos R$ 91,89 ou 79 centavos. Seriam os 2 pontos que poderia trabalhar com stop de proteção de lucro para quem já está posicionado em Magazine Luiza, ação em tendência de alta em todos os prazos operacionais. Depois de Magalu, de MGLU3, vou falar de Tube4. Os bancos estão tentando se recuperar. BBDC4 já chegou até a superar na máxima do topo anterior, que eu falei ontem no sentido que eu fiz uma análise ontem de BBDC4, mas ainda assim é um processo fraco, e Tube4 está fraca ainda. Por mais que tenha indefinido aqui a tendência, vindo uma tendência de baixo, por mais que tenha indefinido a tendência, ainda traz a possibilidade de ter algo mais para baixo aqui, está fraco ainda. Começa a trazer algo um pouco mais, um sinal um pouco mais relevante se voltar para cima dos 28,43, que foi a máxima dessa semana, ou seja, gerou um sinalzinho de fundo, mas já num fundo que não é mais um fundo ascendente, seria um fundo descendente, considerando isso aqui uma subida, uma queda, uma tentativa aqui, um fundo, volta para cá, então já seria um fundo descendente abaixo da média, com um teto importante ali na faixa dos 25,63, que é essa região aqui desses fundos anteriores, aqui, enfim, toda uma região ali de antigo suporte podendo funcionar como resistência. Nesse momento eu não visualizo compra que se encaixe dentro da minha metodologia em Tube4. E se eu estivesse posicionado numa compra de swing trade, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Próximo ativo, BB Seguridade. Agora vamos falar de algumas porradinhas para cima, né, que a gente teve aqui, candles grandes para cima. BB Seguridade, alta de 3,96%. O que ela faz com isso? Ela vinha ali num processo de quase tendência de baixa, né, que ela veio aqui até oscilar aqui abaixo, fala tendência de baixa, mas nem fecha abaixo, nem fica abaixo desse patamar. Volta forte para cima de um nível de resistência. Então me chama a atenção para quê? Para olhar para os próximos pregões, está batendo em outro patamar de resistência que foi citado, inclusive hoje pela manhã no radar do mercado, na faixa dos 27,63. Me chama a atenção para avaliar nos próximos pregões, não necessariamente já para entrar comprando no próximo pregão. Ainda não atende aos meus critérios. Olho para o semanal ainda confuso, sem eu conseguir identificar no uso aqui da análise técnica, sem conseguir identificar uma perspectiva clara para cima ainda, tem um teto bem relevante ali. Então, meu maior interesse seria fundo ascendente acima já dos R$ 28,00, R$ 27,80, seria mais positivo esse tipo de entrada para mim.
Por quê? Porque está muito em cima aqui de toda a região de resistência. Quanto mais ela estivesse gerando sinal de alta acima dos 28, mais ela abre espaço no gráfico e traz uma expectativa de buscar outros níveis de resistência. Então, por enquanto, ainda não faço entrada, mas fico de olho aí nos próximos passos de BBSE3 para avaliar a operação na ponta compradora. Lógico que com essa semana ela fica mais positiva para eu olhar para ela, enquanto ela estiver gerando sinalizações de alta, pelo menos para cima ali dos R$ 27,00, fica um pouco mais interessante para olhar para a ponta compradora, até inclusive pelo gráfico de 60 minutos. O próximo ativo, Raio 3, que tem uma bagunça aqui, um código de barra que não tinha fim e agora outra tentativa de saída. Teve uma tentativa e jogou lá embaixo. Nova tentativa de saída. Esse papel é um papel que eu considero interessante, pensando no prazo maior. Faz uma sinalização de alta, da mesma forma da BBSE3 ainda não encaixa para mim uma compra, apesar dela estar gerando uma sinalização boa, mas perdeu força ali na zona de resistência. Eu fico mais interessado em olhar os próximos passos desse ativo e gostaria mais, em termos de relação risco-retorno, em termos de, se der certo, gerar um resultado maior e para cima, de buscar entradas preferencialmente para cima dessa região dos R$ 24,00 a R$ 23,70, sinalizações de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta, assim, ficar aqui de lado e gerar um pivô de alta também seria alternativa de compra em Raio. Alpa 4, que pancada para cima, 9,42%. Aí só tem a agradecer a Alpa 4 a quem resolveu comprar aí bastante Alpa 4. Por quê? Só tenho a agradecer porque o ativo está na carteira mensal, na carteira perspectiva, que vai ser atualizada lá na segunda-feira, e está também na carteira exponencial, na carteira semanal, que também conseguiu ter um bom desempenho nessa semana. No último pregão do dia, ela deu uma deslanchada para cima a carteira exponencial. Alpa 4, HGTX3, NTCO3, Qual3 e NCMTO3 ativos fecharam em alta. E principalmente essa pancada da Alpa, pivôzão de alta. Então, como eu disse, ela está dentro da carteira mensal, ela está gerando para a carteira mensal basicamente uma alta aí já de mais de 20% para o mês, contribuindo logicamente com a carteira. E na semanal gerou ali, eu já tinha colocado o papel na carteira. Aqui foi a entrada do papel na carteira, pegamos essa semana, mantive aqui nessa semana de queda, mais uma semana positiva, mantive na carteira e mais uma semana positiva nessa ação. Vamos ver se ela vai continuar para a próxima semana aí, Alpa 4. Mas belo fechamento, se fechou bem a semana, alta de 3% e de um gráfico diário, um pivôzão de alta. Dá para comprar a Alpa aqui com stop aqui, um stop muito grande para swing trade. É um stop grande, eu não faria essa entrada. Mas, a mesma forma que eu já falei de Raio 3, BBSE3 e agora Alpa 4, sinalizações aqui de fundo nessa região aqui, ficaria mais interessado em compra. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.